pouquinho mais longo. Vou ver se eu consigo. Então, boa tarde, pessoal. Hoje a gente dá início, então, ao fim do curso, a última aula do curso. Desejo a todos um bom encontro. Obrigada, Cibele, mais uma vez. Obrigada a vocês e obrigada por terem continuado todos esses dias, né? Por eu não ter assustado muito vocês, ou enfim. Hoje eu separei um último conceito para a gente trabalhar e talvez enfim, acho que eu disse isso sobre todos, né? Mas um conceito extremamente importante para a psicanálise, mas que se estende também a outros campos, né? Como eu disse no primeiro dia, a psicanálise ela é um método, né, de investigação do inconsciente. Quando a psicanálise ela também é uma forma de tratamento, né? Quando Freud vai definir, ele vai definir como tratamento das neuroses, né? Mas que hoje a gente entende que é uma forma de tratamento, de um modo geral, e um conjunto de teorias, né? Que acaba fazendo com que a psicanálise seja uma ciência independente. Quando a gente pensa na psicanálise, então, como tratamento, como eu disse ontem, respondendo a pergunta do Bruno, né, a psicanálise ela tem como objeto o inconsciente. Quando eu estava respondendo para o Bruno sobre o que eu entendo como uma análise psicanalística do discurso, dizendo que numa análise psicanalística do discurso, então o objeto seria o inconsciente, o método seria a transferência, né, então o manejo e a análise dessa transferência, e a técnica para acessar esse inconsciente seria a associação livre, né, que tem como contrapartida pela parte do analista a atenção flutuante, que não é uma falta de atenção, mas é poder colocar, é a capacidade que o analista tem de colocar o seu inconsciente a dispor do analisando, né? Então, às vezes parece que o analista não está prestando atenção ou está fazendo, enfim, uns rabiscos, né? Essa aqui foi a minha sessão de mais cedo. Mas, na verdade, é isso que permite que a gente, de certa forma, se esvazie das nossas próprias questões para poder pescar aquilo que Lacan vai falar, para poder expandir os significantes fundamentais para aquele sujeito, né? Que nada mais é do que poder pescar aquilo que se repete, aquilo que, de alguma forma, aponta para a repetição. Matheus, isso aqui não é, eu não tomo notas, eu rabisco porque eu preciso fazer alguma coisa, então eu preciso rabiscar, é o jeito que eu tenho de escutar. Mas geralmente a gente não toma notas durante a sessão. O que a gente faz é fazer um relato da sessão depois que ela se segue. Então, quando a gente ainda está ali no começo da prática, a gente faz isso depois de cada sessão. Pode ser que ele esteja escrevendo sobre você. Não vou excluir essa possibilidade, Matheus, mas normalmente, às vezes a gente escreve algumas palavras-chave, alguma coisa. Eu costumo desenhar e fazer alguns rabiscos, porque é o jeito que eu normalmente me concentro. Eu preciso escrever alguma coisa. Mas a gente costuma tomar essas notas, fazer esse relato da sessão no final, porque a ideia é de que aquilo que fica, né, aquilo que a gente lembra, e que é sobre o que a gente escreve, é aquilo que chamou mais atenção durante aquela sessão. Eu escrevi um capítulo para um livro que o Ernesto está organizando, que eu conto sobre um dos primeiros pacientes que eu atendi, que era uma criança que não falava quase nada durante a sessão. E, incrivelmente, os meus relatos eram riquíssimos. Eu escrevia cada suspiro que acontecia, porque eu estava ali no começo dos meus atendimentos e eu tinha que levar alguma coisa para supervisão. Né? E aí eu ficava agoniada com esse silêncio, eu queria escrever tudo o que estava acontecendo. E aí, aos poucos, né, com a supervisão, eu fui aprendendo com o Cristiano que, na verdade, a gente tem que escrever aquilo que chama atenção, aquilo que, de alguma forma, emerge daquela sessão que ficou.
né? Então, não é, de fato, escrever cada frase como realmente aconteceu. Por isso que quando eu digo que o objeto, que a gente não tem, pelo menos na minha pesquisa, no jeito que eu entendo, a gente não tem excertos, a gente não faz uso de gravações na pesquisa psicanalítica, ou pelo menos é o que se espera de uma pesquisa psicanalítica. É claro que tem gente que acaba fazendo essa opção. Porque, na verdade, e aí eu já respondo um pouco a questão do Bruno, a atenção flutuante é essa capacidade de pescar aquilo que de alguma forma chama atenção ali. Então, aquele significante que se repete várias vezes, aquela história que cada vez que é contada de um jeito completamente diferente, né? Aqueles nomes que retornam com frequência, né? E que, enfim, aquele assunto que é contado a cada sessão. Então, é isso que vai chamando a atenção, né? Mas também o modo como isso é contado, os afetos que aparecem junto. Então, quando a gente fala de atenção flutuante, é essa capacidade, é não tentar absorver absolutamente tudo que está sendo dito, mas tentar ver o que tem efeito. É claro que algumas coisas podem passar ali, né? Mas não nos interessa saber ou lembrar ou analisar cada linha do que é dito pelo paciente, né? Mas às vezes fica ali uma palavrinha. Por algum motivo, eu tenho um negócio rabiscado que está escrito abuso no meu rabisco, né? Que é a única coisa que está escrita sobre a paciente que eu atendi mais cedo. Então, de alguma forma, isso ficou, né? E é com isso que a gente vai trabalhando. A gente entende que também a atenção flutuante, ela acaba sendo utilizada quando a gente vai fazer a análise do material. Então, não interessa analisar tudo aquilo que está escrito no caso, né? Mas aquilo que nos afeta de alguma forma. E aí é óbvio que a análise que eu faço vai ser completamente diferente da análise feita por qualquer outro psicanalista. Então, uma análise, ela é sempre completamente singular. Ela depende desse encontro entre o analista e o analisando. Mesmo que você... Eu já passei por longos anos, né, de análise. Quando eu começo com um analista diferente, eu não vou começar do ponto que eu parei com aquele outro, né? É uma outra análise, é um outro encontro, é uma outra transferência que vai se estabelecer e que pode ter destinos muito diferentes, né? Bruno, vou ler aqui, eu não tinha lido sua... Sim, aparece um significante mínimo, né? Eu tenho um outro paciente, né, que por algum motivo o significante que fica, sempre que ele diz, para mim, é esquerdomacho, né? Porque isso aparece. Não exatamente nessa fala, dessa forma, mas aparece de forma recorrente no discurso, contado de maneiras diferentes. Então, existe um incômodo enorme dele em ser um esquerdomacho. E aí isso, de certa forma, organiza todo o relacionamento dele com as mulheres da vida, né? E o modo como ele tenta se ver como homem. Então, às vezes Bruno, não é tudo aquilo que ele vai dizendo a cada sessão, mas isso vem se tornando recorrente. E aí, nas últimas sessões, eu acabo me atentando mais para quando isso aparece. Por isso que o trabalho do psicanalista exige uma formação que vai muito além dos estudos, né? Porque eu preciso, claro que eu não considero que eu tenha chegado ao fim da minha análise, né? Preciso voltar em vários momentos, mas a gente tem que ter chegado até um ponto mínimo que a gente consiga reconhecer os nossos pontos cegos, né? Então, eu preciso saber separar aquilo que é meu, aquelas questões que são minhas, e não tentar projetar isso em todo paciente que aparece no meu consultório, que às vezes pode até ter uma questão parecida, mas não é a minha questão. Então, eu preciso saber onde está o meu nó ali, que pode não ter sido resolvido, mas que eu tenho que saber fazer essa diferença. E, para isso, eu dependo da análise e da supervisão. Né? Na supervisão, o que a gente faz é contar esse mesmo caso para um outro supervisor, da mesma forma como o analisando nos contou. Então, a gente vai recontar esse caso e aí tentar ver aqueles pontos que, por algum motivo,
passaram, né? Marina, na verdade, ele, enfim, não cabe aqui contar tudo, né? Mas não é nem que ele reclama do esquerdomacho, é que no discurso dele eu sempre penso nesse significante, né? Em como isso se arranja na história dele, naquilo que ele não tenta fazer, mas que acaba escapando, porque ele não quer ser um esquerdomacho. Em como ele critica o machismo, mas em algum ponto isso ainda traz benefícios para ele. Mas às vezes, sim, pode ser que o analista tenha anotado isso, feito um rabisco como os meus, né? Mas tem gente que talvez goste de anotar. Eu estou dizendo o modo como eu prefiro trabalhar. Pode ser, Marina, então, que está lá anotadinho. Hoje a gente vai falar, então, da transferência. A transferência, ela aparece para Freud primeiro como um empecilho para que a análise se desenrole, né, como uma espécie de resistência. E ela é, na verdade, uma resistência. Mas à medida que isso vai aparecendo e que Freud vai entendendo o papel fundamental que isso tem, isso se torna, na verdade, a técnica, né? Então, a psicanálise, ela passa a ser, então, sustentada, né? A prática psicanalítica passa a ser sustentada na análise e no manejo da transferência. Como a gente fez ontem, né, a gente vai percorrer o conceito desde Freud para a gente chegar a Lacan. E para a gente falar de transferência, a gente tem que falar de amor, né? Vocês já devem ter visto nesses posts de psicanálise uma citação de Freud que ele diz que a psicanálise é a cura pelo amor. Né? Mas quando a gente fala que é a cura pelo amor, a gente não está falando de um amor sexual, nem de um amor fraterno, nem de que a gente precisa ter um amor maternal ou paternal por aquele sujeito que está ali no divã. Né? Mas, na verdade, da transferência, porque é na possibilidade da transferência, ou seja, de reatualizar os afetos que você viveu em outras situações, nessa situação com o analista, e de remanejar esses afetos de modo que eles sejam menos dolorosos, é que está a possibilidade de cura na psicanálise, né? Que não é uma cura definitiva, mas que é a possibilidade de cura. Pode passar, Gil, por favor. Bom, essa é a citação. Né? A psicanálise é, em essência, a cura pelo amor. Eu começo com esse quadro do Magritte, né, que chama The Therapist, e eu vou voltar nele lá no final, né? Mas eu queria que vocês ficassem com ele em mente, né, para a gente tentar pensar o que essa cena do Magritte tem a ver com a terapia, com a situação analítica. E com a transferência também. E aí a gente volta nele lá no final. Pode ir, Gil. Bom, a transferência, então, ela é a realidade do inconsciente posta em ato. Né? Então, a psicanálise, ela possibilita que os afetos, né, que aquelas primeiras organizações psíquicas que foram constituídas ali na fantasia, que elas sejam reatualizadas na sessão. Ontem a gente falou bastante da fantasia, né? E a fantasia é aquela primeira ceninha, onde a gente, de certa forma, organiza esse lugar que a gente acredita ocupar no desejo do outro. E daí, é justamente essa fantasia, né, que vai sendo reatualizada na análise. E é justamente o manejo disso que faz com que seja possível dar outros destinos para essa fantasia, destinos que causem menos sofrimento.
à primeira vista, parece ser uma imensa desvantagem, né? Freud está falando da transferência para a psicanálise como método, que aquilo que constitui o fator mais forte no sentido do sucesso se transforme no mais poderoso meio de resistência. Então, de fato, a transferência, e aí Freud vai falar de transferência positiva e transferência negativa, que depois acaba se tornando aspectos da transferência, né, e não dois tipos distintos de transferência, é um dos maiores impasses, né? Justamente por isso o manejo da transferência é a essência de uma análise. Pode passar, Gil, por favor. Bom, eu trouxe aqui duas definições que são dos dicionários de psicanálise, só para a gente começar a trabalhar o conceito. Então, a transferência designa o processo pelo qual os desejos inconscientes se atualizam sobre determinados objetos no enquadre de um certo tipo de relação estabelecida com eles, e, eminentemente, no quadro da relação analítica. Trata-se de uma repetição de protótipos infantis, vivida com um sentimento de atualidade acentuada. Então, a transferência, ela não se restringe à situação analítica, né? A transferência, ela pode ser observada na sala de aula, nas relações que a gente estabelece com os outros, né? Então, com esses outros mais próximos, com o parceiro, com a parceira, enfim, com amigos. O que faz com que a especificidade da psicanálise em relação à transferência é que, para a psicanálise, a transferência é o método, né? A gente só considera que houve a entrada numa análise quando a transferência é instaurada. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você começa a ser atendido por um psicanalista, você não necessariamente está em análise, né? Na verdade, a maioria do que a gente faz na clínica, né, até por questões, enfim, financeiras, de tempo, é o que a gente chama de psicoterapia psicanalítica, né? Então, é uma psicoterapia sustentada pelos conceitos da psicanálise. Mas para que a gente entre realmente em uma análise, é preciso, primeiro, que aquele sujeito tenha uma questão, né? Ou seja, ele tenha algo para ser resolvido ali. Se um sujeito chega e me diz, olha, quando eu fui a primeira vez, né, eu tive o meu primeiro contato com a psicanálise na faculdade, falei, nossa, isso aí é legal. E aí eu perguntei para o meu professor o que eu tinha que fazer para ser psicanalista. E aí ele falou assim, o que eu tinha que estudar e tudo. Aí ele falou assim, não tem que estudar nada, vai fazer análise, e me recomendou para uma psicanalista aqui em Uberlândia. Aí eu cheguei e falei, ela, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estudo psicologia e meu professor falou para eu fazer análise. Ela, tá, mas isso não é motivo para estar aqui. Tipo, eu quero ser psicanalista, ou me mandaram fazer análise, ou meu professor disse que para eu ser psicanalista eu tenho que fazer análise, isso não é uma questão. Mas o que a gente faz, então? A técnica psicanalítica, ela comporta o que a gente chama de entrevistas iniciais, que podem durar 1 semana ou 3 anos. Tá? Que é esse período em que a gente vai conhecendo o paciente, tentando estabelecer um diagnóstico estrutural, ou seja, tentar entender se aquele sujeito é um sujeito neurótico, psicótico ou perverso. Um perverso dificilmente vai chegar no consultório, né? Porque os manejos são muito distintos. Então, o modo como se trabalha com uma neurose é muito diferente do modo que se trabalha como uma psicose. E tratar um psicótico como neurótico pode fazer tudo desandar. Né? Então, isso que a gente faz nesses primeiros tempos, que podem durar, enfim. Mas isso não quer dizer que esse primeiro tempo não dá em nada. Né? O fato de você falar para um outro que escuta, que está disposto a escutar tudo que está sendo dito, sem fazer juízo de valor, já tem um efeito. Né? É muito provável que os sintomas comecem a melhorar ou a desaparecer, mas isso não quer dizer necessariamente que seja uma análise. Né? Só passa a ser uma análise com a instauração da transferência e com o surgimento de uma questão. Né? O Lacan vai falar do que foi,
né? Que é o que fazes aqui, que é o que a gente tenta dar conta, né? O que aquele paciente está fazendo ali? Na maioria das vezes não é aquilo que ele está se queixando. Né? Ele não está ali porque terminou com a namorada. Tem mais coisas. Né? Bom, a transferência, então, é um processo constitutivo do tratamento psicanalítico, mediante o qual os desejos inconscientes do analisando, concernentes a objetos externos, passam a se repetir no âmbito da situação analítica, na pessoa do analista, colocado na posição desses diversos objetos. Né? Pode continuar, Ju. Bom, ontem eu tinha falado de alguns conceitos, né, que era o de investimento e de objeto. Eu não trouxe eles novamente, mas eles também são muito importantes. Quando eu disse que o analista ele vai ocupar o lugar de diferentes objetos. Então, ele vai ocupar tanto lugares de objetos parciais como de objetos totais. Então, às vezes ele pode ocupar o lugar da mãe, da namorada, enfim, do namorado. Então, o lugar do psicanalista é de tentar dar conta dessa posição. Né? Bion, que é um outro analista, ele fala de que uma das funções do analista é de ser um continente, né? Um continente capaz de conter, de dar conta e de ajudar a digerir todos esses conteúdos psíquicos que vem do analisando e que, de alguma forma, ele não está dando conta de digerir sozinho. E daí o Bion diz que o que se espera é que o analista esteja, pelo menos minimamente, mais saudável do que o analisando, justamente para ser capaz de dar conta disso. Dois conceitos que a gente precisa aqui. Primeiro é o de desejo, que a gente vai voltar mais adiante, né, que tem a ver com a realização de um anseio ou voto inconsciente, para o Freud. Para Lacan, é a expressão de uma cobiça ou apetite que tendem a se satisfazer no absoluto, isto é, fora de qualquer realização de um anseio ou de uma propensão. Então, o desejo, para o Lacan, ele nunca é completamente satisfeito. E aí a gente vai ver isso mais para frente no esquema do toro, né? Que a gente está sempre dando voltas, a demanda vai dando voltas em torno de um vazio, e esse vazio é o desejo. O esquema do toro é como se fosse um donut, um pneu, né? Então a gente tem um pneu, um furo aqui dentro e o pneu é vazio aqui no meio, né? E aí o que a gente vai ter? Esse vazio aqui é o objeto A. É a coisa, né? Aquilo que nunca pode ser alcançado. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai tendo a demanda. Deixa eu ver se... Depois eu fiz esse esqueminha melhor. Mas a demanda, ela vai fazendo giros em torno desse meio oco do pneu. E à medida que ela vai circulando, né? Então, imagina esse risco circulando, ela vai formando esse vazio do meio. E aí, esse vazio do meio é o desejo. Né? Ou seja, ele nunca pode ser alcançado, não tem um objeto que dê conta disso. Tem um esqueminha melhor do que esses meus desenhos mais para frente, então não precisem se preocupar. Outro conceito fundamental é o afeto. Por quê? Porque é justamente o afeto que vai se reatualizar ali na situação transferencial. Então, o afeto, ele exprime qualquer estado afetivo, penoso ou desagradável, vago ou qualificado, quer se apresente sob a forma de uma descarga maciça, né? Quando eu estou falando de afeto, lembra lá da pulsão, eu estou falando de energia, né? Quer como tonalidade geral. Para Freud, toda pulsão se exprime nos dois registros, do afeto e da representação. O afeto é a expressão quantitativa da energia pulsional e das suas variações. Quando a gente consegue nomear o afeto, é porque ele já está ligado a uma representação, e aí ele se torna sentimento ou emoção. Mas o afeto, ele não tem nome, né? Na verdade, o único afeto que tem nome é a angústia, que a gente não sabe exatamente o que é.
né? Quando a gente já começa, já é capaz de nomear, seja de medo, de tristeza, de ódio, isso já se torna outra coisa, ou um sentimento, ou uma emoção. Pode continuar, Ju, por favor. Bom, para o Freud começa a pensar a transferência lá nos estudos sobre a histeria, né, e na interpretação dos sonhos. Mas ele pensa na transferência como um deslocamento de investimento. Então, como algo, como se fosse um acidente ali no percurso terapêutico, né? Então, o investimento que a paciente despendia a um certo objeto da vida dela acaba sendo despendido para o médico, para o psicanalista. Mas aquilo ainda não é visto como essencial para essa prática. É só mais adiante, né, que Freud ele vai reconhecer o papel fundamental da transferência na situação analítica. Então, ali no caso da... pode passar, Ju, por favor. A gente tem dois casos fundamentais para entender a transferência com Freud. A gente tem o caso da Anna Oh e o caso da Dora. A Anna Oh é o caso inaugural da psicanálise. Né? A Anna Oh, na verdade, ela não foi atendida pelo Freud, ela foi atendida pelo Breuer, e o Freud só acompanhava. O Breuer foi mentor do Freud, foi com ele que, bom, eles trabalharam juntos por um tempo. Com ele, Freud ele abandona a hipnose e passa a usar o método catártico, mas o método catártico ele ainda fazia muito uso da sugestão, né? E aí a Anna Oh que, de certa forma, inaugura a associação livre, porque aí ela tá... Breuer ia fazendo sugestões para ela, fazendo perguntas, e aí, num certo momento, ela vira e fala pro Breuer, para de fazer pergunta, deixa eu falar livremente. E aí ela começa a falar livremente, né? E isso tem um efeito muito melhor, ela consegue acessar o inconsciente de uma forma muito mais livre e sem esses estímulos e essas sugestões, e ela começa a chamar esse processo de talking cure, né? De cura pela fala, que ela descreve como se fosse uma limpeza de chaminé. E é aí que, então, eles abandonam esse método catártico, né, que comportava a sugestão, e passam a utilizar a associação livre. O Breuer, ele atendia a Anna Oh, ela tinha um caso muito grave de histeria, né, e aí, nesse desenrolar da análise, ela se apaixona pelo Breuer, a tal ponto que ela acredita estar grávida de um filho dele. Então, ela tem uma gravidez histérica. O Breuer, ele era casado, né? Ele tinha, enfim, ele era recentemente casado, e aí ele fica com medo disso dar problema, não consegue lidar com esse amor que a Anna Breuer sentia por ele, que na verdade era um amor transferencial, e encaminha a Anna Oh para um outro médico, né? Ali a gente já vê como a transferência tem um papel fundamental, né? E a importância que ela tem, que o manejo dela tem no tratamento analítico. Mas o Breuer, ele não dá conta disso. E, na verdade, num primeiro momento, o Freud também não dá conta. Pode passar, Gil, por favor. No caso da Dora, que a gente já comentou aqui, que a gente falou ontem das identificações, né? É a primeira vez que o Freud constata a força que a transferência pode ter, né? É a primeira vez que ele, pelo menos nos relatos dele, porque ali ele, nos estudos sobre a histeria, ele falava, né, da transferência, mas de uma transferência de afetos, que ainda não era isso que a gente entende como transferência. E aí é a primeira vez que ele tem contato com essa materialidade da transferência e o papel que o analista tem nisso, né? Então, a Dora, ela tem, tipo, um arroubo amoroso pelo Freud, e aí ele interpreta isso como se ele estivesse no lugar de pai dela, né? E essa interpretação acaba desencadeando uma transferência negativa. A Dora chega a dizer, não é isso, não é nada disso que eu estou te dizendo, né? Ele interpreta e fala, não é isso. E depois de um tempo ela acaba abandonando o tratamento.
Freud, ele retoma, né, no final do caso da Dora, tem uma nota escrita posteriormente. Então, ele retorna a esse caso mais adiante, e aí ele reconhece o erro que foi feito ali, né, que uma interpretação apressada e errada teve um efeito negativo, né, e acabou fazendo com que a Dora abandonasse o tratamento. Freud começa a pensar, então, na transferência como podendo ser positiva ou negativa, né? E aí, para ele, a transferência da Dora tinha sido negativa. Eu não disse antes, mas a transferência é fundamental para que se possa fazer uma interpretação ou uma construção, né? O que sustenta uma construção ou uma interpretação, que pode às vezes ser errada, inclusive, é uma transferência. Tá? Pode ir, Gil, por favor. Então, ali nesses primeiros anos, o Freud ele dividia a transferência em positiva e negativa. Então, ele considerava que dependendo dos afetos que eram direcionados às figuras parentais, esses mesmos afetos seriam vividos na transferência. Então, se os afetos que eu direciono à minha mãe são positivos, eu vou ter estabelecer uma transferência positiva com a minha analista, né? Mais para frente, ele vai falar de uma transferência mista. Mas, na verdade, o que a gente entende é que a transferência, ela comporta tanto afetos positivos quanto afetos negativos, como toda relação. Né? Ela não pode ser interpretada como sendo unicamente positiva ou negativa. Em 1923, então, muitos anos depois, o Freud ele vai descrever a transferência como sendo o mais poderoso adjuvante do tratamento analítico. E passa a dedicar sua atenção ao que ele chama de amor transferencial. Freud, ele escreve, ali nas recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, ele vai falar, né, da importância da abstinência, né, e de como o analista não pode se envolver com seu paciente. Ou seja, ele precisa aguentar ser objeto desse amor ou desse ódio sem corresponder, né? Ou sem atuar essa relação. Freud ele fala, então, sempre de amor transferencial, para designar os sentimentos de paixão desenvolvidos pelo analisando, tendo como objeto o analista. E daí que surge essa regra fundamental, que é a da abstinência, e que a gente sabe de várias histórias que ela nem sempre é respeitada. Né? Há uns 2 anos atrás, um analista muito importante da Sociedade de Porto Alegre, ele foi expulso da sociedade porque ele se envolveu amorosamente com uma paciente muito mais jovem e uma paciente psicótica. Né? Ou seja, vários nãos aí. E é um psicanalista muito importante. Mas a gente sabe que isso também se dá, por exemplo, que essa regra também deveria valer na relação com o supervisor, mas que às vezes acaba virando outra coisa, né? Mas o fato é que o analista ele tem que ser capaz de aguentar, né, de sustentar esses afetos, de ser um continente, né, como o Billon diz, para tudo aquilo que o analisando direciona a ele. Freud, então, ele estabelece uma contrapartida do analista, que é o conceito de contratransferência, que seria o sentimento do analista à transferência do paciente. Né? Então, alguns pacientes, eles, enfim, a gente gosta de alguns pacientes mais do que outros, outros dão, eu já tive um paciente que me dava um sono absurdo, né, que eu tomava litros de café durante a sessão, porque eu queria só dormir. Isso seria um componente da contratransferência para o Freud. Que seria, então, a transferência desenvolvida pelo analista em resposta à transferência direcionada a ele pelo paciente. Então, a contratransferência não é a minha resposta ao paciente, mas a minha resposta à transferência que ele estabelece comigo. Né? Pode continuar, Ju, por favor. Pode ir. Bom,
A transferência em Lacan Freud, ele escreve alguns artigos sobre a transferência, sobre o amor transferencial. Ele fala da transferência lá quando ele vai, enfim, falar do caso da Dora e de outros casos de histeria e casos que ele retorna, mas ele não chega a dedicar um trabalho inteiro à transferência como faz o Lacan, né? Então, Lacan, ele escreve o Seminário 8 sobre a transferência, mas e depois ele retoma a transferência no Seminário 11, que é o Seminário dos Conceitos Fundamentais. Para o Lacan, a transferência, então, a transferência na opinião comum é representada como um afeto. Qualifica-na vagamente de positiva ou negativa. Na verdade, é como Freud inicialmente qualificava. Aceita-se geralmente, não sem algum fundamento, que a transferência positiva é amor. Contudo, é preciso dizer que este termo, no emprego que se faz dele aqui, é de uso inteiramente aproximativo. Este conceito, na verdade, todo esse começo desse parágrafo é uma crítica a Freud, né? Porque é Freud que qualifica a transferência como positiva e negativa e dá isso o nome de amor transferencial. Esse conceito é determinado pela função que tem numa praxis. Este conceito dirige o modo de tratar os pacientes. Inversamente, o modo de tratá-lo comanda o conceito. Então, Freud ele entende a transferência como sendo algo que parte do analisando em direção ao analista, né? Ou seja, a transferência ela vem do analisando. Para o Lacan, a transferência é um fenômeno no qual os dois estão incluídos, tanto o sujeito quanto o psicanalista. Então, não é possível dividi-la em termos de transferência e contra-transferência, como Freud fazia, né? Porque isso seria elidir aquilo que está em jogo. Então, na verdade, só existe transferência nessa relação para a psicanálise, né? Não é algo que parte de um em direção ao outro e que tem uma contrapartida. No Seminário 8, então, o Lacan ele vai propor que a gente pense a transferência a partir de uma leitura do Banquete do Platão. Eu imagino que vocês já conheçam, né, um pouco a história do Banquete. Eu vou contar uma parte resumida e alguns dos personagens fundamentais para a gente entender o caminho que o Lacan vai tomando. Pode ir, Gil, por favor. Bom, o banquete, né, que às vezes é traduzido como simpósio, é como se fosse uma festa mundana, né, que é cheio de bebida, cheio de comida, e aí esse banquete que o Platão escreve, né, é, na verdade, uma festa na casa do Agatão, que é um poeta trágico ateniense, e tem os principais nomes ali da época. O mais importante deles é o Sócrates, né? Mas estão ali vários outros, que no banquete, quando a gente lê, cada parte é o discurso de um desses convidados. Então, eles beberam muito na festa no dia anterior, né? E aí estava todo mundo cansado, e Pausanias, então, propõe que eles fizessem uma brincadeira, algo diferente. E aí, a proposta do Pausanias é aceita por todos, né? A brincadeira que eles criam, então, é que todos fizessem elogios a Eros, ao deus do amor. E aí, cada um devia fazer um discurso diferente para louvar o amor. E aí, nesses discursos, eles vão tentando, então, explicar o que seria o amor para eles naquela época. Pode continuar, Gil, por favor. Tem uma série de discursos, né? Tem inclusive aquele discurso que é bastante conhecido, que agora eu não me lembro quem é que faz esse discurso, mas que fala das duas metades que foram separadas e que o amor seria isso, né? Seriam as duas metades que foram separadas e que poderiam se reencontrar em algum momento. Fala do amor, enfim, do amor direcionado aos jovens, que era a relação estabelecida principalmente entre os sábios, entre esses filósofos mais velhos, eles tinham
o amor ali para os gregos, ele era esse amor direcionado aos jovens mais bonitos, né? Não era uma relação, não tinha absolutamente nada a ver com a relação conjugal. Era uma coisa de outra ordem. Então, o discurso que nos interessa aqui é o discurso do Alcibíades, né? Então, essa pintura aí é o Sócrates, já velho, né? E o Alcibíades, que era um dos discípulos do Sócrates e que era, enfim, que faz um discurso apaixonado por ele. A festa e os discursos dos demais convidados é interrompida com a chegada de Alcibíades, bêbado, que, ao ser convidado a falar, subverte a ordem das coisas. Então, todos até então estavam fazendo elogios a Eros. E aí, Alcibíades, ele diz que ele não vai elogiar Eros, mas sim Sócrates, no discurso dele, né? E aí ele fala para todos sobre o amor dele por Sócrates, sobre o seu sofrimento, porque ali no banquete Sócrates estava interessado em outro jovem, bonito, que tinha falado antes, e sobre as tentativas de seduzir o Sócrates, todas em vão. Ao final, ele recomenda a Ágaton, que é esse novo romance do Sócrates, que não se deixe seduzir por Sócrates, que responde: tu demandas meu amor e o objeto do seu discurso é Ágaton, porque, na verdade, o discurso do Sócrates é todo direcionado a Ágaton para falar para ele que ele está, enfim, que é cilada ficar com o Sócrates, né? Que o Sócrates é objeto de amor dele, tudo, que ele não é correspondido, e por que ele ama o Sócrates, e que não é uma boa ideia ficar com Sócrates. E daí Sócrates diz isso: bom, você disse que vai fazer um discurso para mim, mas na verdade você está falando para o Ágaton. Pode continuar, Ju, por favor. O que aconteceu, gente? Desculpa. Bom, o Alcibíades, na verdade, ele fala que louvar Sócrates, que não é uma tarefa fácil, né? Porque o Sócrates, ele se parece muito com o Sileno. O Sileno é uma figura ali na mitologia grega que é um dos sátiros. Sabe aquelas figuras beberronas que faziam parte ali dos bacanais? Essa figurinha aqui do canto, né? Então, o Sileno é um desses sátiros. E que ele ironiza, então, dizendo que o Sócrates seria como um desses silenos. Pode passar, Gil, que eu acho que o próximo talvez não tenha. Os silenos, eles são representados geralmente com essas figuras mais gordas, às vezes com os pés diferentes, né? E eram essas divindades campestres que personificavam a vida selvagem, natural. Então, elas estão muito ligadas àquelas celebrações da vida, daquilo que é do mundano, e um desejo bestial, né? Então, geralmente, é representado como um homem mais maduro, né? E uma figura mais grotesca. Então, quando Alcibíades diz que Sócrates se parece com Sileno, ele está dizendo que ele é muito feio, né? Velho, e essa figura meio grotesca. Só que, ao mesmo tempo, era atribuído aos silenos a posse de um conhecimento secreto, né? Então, muitas vezes esses silenos, né, porque tem aqueles ídolos, né, essas estatuetas, e aí o sileno ele é representado com uma caixinha com alguma coisa dentro, uma coisa preciosa dentro. E essa coisa preciosa ali dentro é chamado de agalma ou ágalma, que seria esse conhecimento secreto que os silenos possuem. Pode continuar, Gil, por favor. Bom, o agalma, então, esse é o Sócrates, que, enfim, não era tão bonito, mas também não era tão feio como um sileno. O agalma, então, isso que está dentro desses silenos é uma joia, mas também tem a ver com honra, glória, delícia, e pode ser tanto um traço como um objeto, né?
pode ser algo que você oferece a um outro, pode ser algo que circula ou que fica imóvel, mas o importante é que isso é algo de grande valor, né? Então, no interior dos silenos, encontra-se essa grande maravilha, que é o agalma. E é isso que o Alcibiades vai dizer, né? Que o Sócrates, ele é como um sileno. Então, ele é feio por fora, talvez grotesco, mas que tem algo de muito valioso dentro dele. E é justamente esse algo de valioso que provoca o amor de Alcibiades. Mas é importante a gente dizer que a gente não tem acesso a isso que está dentro dos silenos, né? A gente supõe a existência desse algo valoroso ali. O agalma, então, é o objeto de amor. Lacan vai dizer que o agalma é o objeto A. Enfim, no seminário 8, que é quando Lacan escreve sobre a transferência, o conceito de objeto A ainda não tinha sido formalizado. Né? Mas o que a gente entende é que quando ele está falando desse algo valioso que a gente supõe e desse algo que faz desejar e que está escondido, ele está falando de algo que se aproxima ao objeto A. Né? É o objeto de amor, então, nada mais é do que o casulo com alguma coisa que a gente supõe ser valorosa ali dentro. Então, no seu discurso, o Alcibiades, ele demanda o amor de Sócrates. Uma demanda de amor que produz desejo. Porque o que o Sócrates é capaz de fazer? O Sócrates, com isso que ele tem de valioso ali dentro, ele faz desejar. Né? Então, é isso que o Alcibiades supõe que o Sócrates tenha escondido, esse segredo, esse objeto, que faz com que o desejo do Alcibiades se produza. Lacan vai dizer que toda demanda é uma demanda de amor. Né? Então, na verdade, quando ele fala, quando o Alcibiades faz esse discurso e diz para o Ágaton que é cilada, na verdade, ele está fazendo esse discurso para Ágaton, mas ele está demandando o amor de Sócrates. E é isso que o Sócrates questiona. Pode continuar, Gil, por favor. A partir dessa lógica aí de Platão, Lacan vai desenvolver o conceito de sujeito suposto saber, que ele ainda não chama de sujeito suposto saber ali no seminário da transferência, mas que ele vai formalizar mais para frente. Né? O que é isso? O lugar do analista em uma análise é o de objeto, ocupado pelo sujeito suposto saber. Então, o lugar do analista é muito parecido com esse lugar do Sócrates. Né? Quando alguém procura uma análise, quando a gente procura um tratamento, né, seja ele qual for, seja com um médico, com um analista, com um psicólogo, a gente acredita que esse alguém tem algo a dizer sobre o nosso sofrimento. Essa suposição de que esse alguém tem algo a dizer sobre o nosso sofrimento e é capaz de nos dar um encaminhamento que faz a gente procurar alguém. Né? Quando você procura um analista ou um psicólogo, você não vai procurar qualquer um. Né? A gente vai procurar alguém que a gente acredita que tem algo a dizer. Então, para a psicanálise, esse movimento, né, inseta uma demanda de amor dirigida para um sujeito suposto saber. Pois, além do pedido orientado a um psicanalista determinado pela confiança, ele é suposto saber sobre o desejo, sobre o sofrimento, sobre as angústias. Uma das coisas que a gente mais escuta, né, é quando a gente diz que é analista, que é psicanalista ou psicólogo, então você sabe tudo sobre mim, ou então você está me analisando o tempo todo. Como se o fato de ter esse título, seja ele qual for, já nos desse esse poder sobrenatural de saber tudo que está acontecendo, né? Mas que é justamente isso. É preciso encarnar esse lugar de sujeito suposto saber para que o analisando fique ali, né? Então, essa figura, ela encarna o grande outro, ao reconhecer um dizer que lhe é endereçado e que na constituição do sintoma ficou fora do registro psíquico. Então, na verdade, o psicanalista, ele precisa ocupar esse lugar sabendo que, na verdade, ele não sabe. Né? Que ele é um sujeito suposto a saber, mas não sabe, de fato. Porque é justamente por não saber que a gente se dispõe a trabalhar junto com o analisando. Pode continuar, Gil, por favor.
Bom, para a gente entender esse esquema, né, a gente precisa entender um pouco a diferença entre a necessidade, o desejo e a demanda. Quando a gente, enfim, quando a gente procura um analista, a gente procura porque a gente acredita que precisa de alguma coisa, né? Mas, na verdade, aquilo que a gente precisa vai aparecer só ali na situação analítica. A gente vai encontrar, então, a distinção entre a necessidade, a demanda e o desejo no Freud e no Lacan. Para o Freud, a necessidade encontra sua satisfação em objetos adequados, como alimento, né? Então, é algo que ali na primeira teoria pulsional estaria na ordem das pulsões de autoconservação, lembra? Que depois a gente acaba se dando conta de que, na verdade, nenhuma pulsão tem objeto adequado. É justamente o fato da gente estar o que faz a gente estar no registro das pulsões é isso, é de não ter um objeto específico para aquilo que a gente precisa. O desejo, para Freud, ele se realiza na reprodução simultaneamente inconsciente e alucinatória das percepções transformadas em signo de satisfação. Então, quando o encontro da pulsão com um objeto, mesmo que seja um objeto parcial, para Freud, resultaria na satisfação parcial de um desejo. Né? Então, esse encontro da pulsão com o objeto resultaria na satisfação do desejo. Mas aí a gente vai ver, bom, se a pulsão não pode ser completamente satisfeita, então o desejo também não. Né? E por isso vai mudando para diferentes objetos. Lacan ele vai inserir um novo termo nessa lógica, né, que é a demanda. Então, a demanda, ela é sempre endereçada a outro, né, e ela incide sobre o objeto. Esse objeto, ele não precisa necessariamente ter uma essência, né, porque o que o Lacan vai dizer é que toda demanda é, em última instância, uma demanda de amor. A necessidade para o Lacan é algo da ordem biológica, né? É algo que se satisfaz com o objeto real, o alimento. Mas que mesmo essa satisfação com o objeto real não é tão simples assim, né? Porque as coisas elas não são desmembradas. A necessidade, o desejo e a demanda, elas não são coisas separadas. O desejo, então, ele vai nascer da distância entre a necessidade e a demanda, né? Justamente porque aquilo que eu peço nem sempre é aquilo que eu preciso, né? Lacan vai falar sobre as histéricas, né? Vai falar isso aqui. Peço que não me dê aquilo que peço. Na verdade, tem alguma mudança. Então, assim, não me dá aquilo que eu estou pedindo, porque não é isso. Não é isso que eu quero, é sempre uma outra coisa. Não existe esse encontro aí. E aí ele vai fazer um esquema que vocês conhecem essa figura aqui, que está no cantinho? É uma figura mítica, é o Ouroboros, eu acho, que escreve. Que está sempre, enfim, circulando em torno de si mesmo, né? Desse rabo. E é isso, a gente está sempre circulando em torno de um objeto que a gente nunca consegue encontrar. Né? A gente está sempre circulando em torno da coisa, daquele objeto fundamental que a gente falou lá no primeiro dia, lembra? Que é aquilo que aquela satisfação absoluta que teria vindo com a primeira mamada mística, mas que de fato nunca aconteceu, porque a partir do momento em que o bebê nasce, na verdade, antes mesmo de nascer, ele já está submetido à linguagem, né? Então, esse encontro, ele nunca é um encontro total, mas que fica esse furo aí. Né? E aí, o que a gente vai fazendo? A gente vai tentando circular isso, buscando pequenas coisinhas, buscando pequenos objetos
ao longo da vida. Pode passar, Ju. Por favor. Lacan vai tentar explicar isso com esse esquema, que é o esquema do touro, que foi o que eu tentei desenhar muito porcamente aqui. Vou tentar fazer de um jeito melhor. O que é esse esquema? A gente tem, então, a gente tem um pneu, né, ou um donut. O que ele é? Ele é furado no meio e ele é furado dentro. Então, aqui eu tenho um furo aqui no meio, né? E essa parte aqui, ela é oca, né? Porque, na verdade, essa figura, ela vai se constituir nesse circuito entre o desejo e a demanda. O que vai acontecendo, então? Na figura de baixo, então, o desenho é o desejo, ou seja, essa parte oca do pneu é o desejo, e o desão é a demanda. Então, a demanda, eu peço uma coisa, né? A demanda, ela vai circundando o objeto. Então, aqui, eu peço uma coisa. Você me dá, mas não é exatamente isso, né? Então, ela circula aqui, e aí vai, né? Por isso que tem uma parte pontilhada, para a gente mostrar que isso vai, enfim, fazendo um círculo. Como se fosse, lembra daquelas molas que a gente, enfim. E aí você vai e pede uma outra coisa, né? Porque aí eu vou demandar um objeto diferente. Então, cada vez que eu vou demandando um objeto diferente, isso vai circulando e vai criando esse furo aqui, que é o desejo. Né? Por quê? Porque o desejo, ele está justamente nessa distância entre a necessidade, entre aquilo que eu preciso, né, e aquilo que eu peço. E que nunca é exatamente o que a gente quer. Né? Então, a gente passa a vida toda circulando isso. E que, na verdade, a gente pode entender que é o circuito da pulsão. Porque o que a pulsão vai fazendo? Ela vai contornando os objetos, né, mas sem nunca ter um encontro total com esse objeto. E aí, à medida que vai contornando o objeto, esse furo que se faz é o desejo. Fernando Pessoa diz que sei que nunca terei o que procuro e que nem sei buscar o que desejo, mas busco insciente no silêncio escuro e pasmo de que sei que não almejo. Né? Então, na verdade, é isso. A gente segue o tempo todo demandando diferentes objetos, né? Tentando achar que esses objetos vão, de alguma forma, tampar esse buraco aí, mas, na verdade, o que eu estou fazendo é simplesmente circulando esses objetos, porque o encontro nunca é total, então não existe um objeto de satisfação absoluta. E é justamente isso que faz com que a gente continue vivendo, né? Quando eu era pequena, eu reclamava, chorava, fazia altos dramas e falava para minha mãe que eu não era feliz e que não sei o quê. E aí a minha mãe falava que gente feliz é inútil. E aí eu ficava mais puta ainda. Eu falava, como assim, né? Tipo, criança e minha mãe falando que gente feliz é inútil. Mas é para dizer que se a gente encontra a satisfação completa, a gente não vai mais viver, né? A única possibilidade de encontro total com o objeto é a morte, né? Olha, não sei se mãe analista, porque ela dava umas vaciladas feias também. E não é legal você, aos 12 anos, ouvir que gente feliz é inútil ou burra. Mas tudo bem. Mas é isso, né? Esse movimento, essa insatisfação, esse incômodo, né, que vai fazendo com que a gente busque novos objetos, é que vai produzindo alguma coisa. Essa possibilidade de encontro, ela precisa ser sempre dessa ordem, para que a gente possa continuar vivendo. Daí a psicanálise ser insuportável para muitas pessoas, né? Então, tem gente que
procura análise e que não consegue se sustentar na análise, porque lembra que eu falei no primeiro dia que o que se transmite, em essência, na psicanálise é a castração, que nada mais é do que a impossibilidade de um encontro total com o meu objeto de desejo. E daí, quando você vai se dando conta dessa falta e de que não, e que você precisa saber fazer com essa falta e não encontrar um objeto para tapar isso aí pode ser insuportável para muitas pessoas. Né? Esse encontro com a falta e essa impossibilidade de uma saída para todos, né? Do analista te dar uma resposta para o seu sofrimento é intolerável para muitas pessoas. Eu imagino que quem já passou por uma análise tenha passado por momentos que falava, para que eu estou pagando isso? Né? Tipo, eu estou pagando para voltar para casa e chorar escorregando no banheiro. E é isso, às vezes. Né? Porque esse encontro, ele é intolerável em muitos momentos, mas é isso que nos dá a possibilidade de inventar uma maneira singular de existir, apesar disso. Né? De criar, de, enfim, pesquisar, de estar aqui estudando. Mas não é o que... Enfim, não é o que se vende popularmente, né? E não é o que o mundo onde a gente está vivendo espera. E aí, isso é realmente muito difícil. Quando a gente fala, então, do sujeito suposto saber, é preciso que o analista encarne, então, esse lugar de suposto saber, mas sabendo que lá dentro está vazio, né? Ele precisa fingir que tem esse ágama lá dentro, né? Que sabe de alguma coisa, para que o analisando o procure, mas, na verdade, se ele souber mesmo, se ele der a resposta, o que ele está fazendo é outra coisa, ele não está sendo um analista ali, né? Marcelo, você vai ter que me explicar um pouco melhor como é que você está perguntando se tem a ver, porque, na verdade, a garrafa de Klein, ela tem a ver com isso sim, né? Porque o que é a garrafa de Klein? É aquele vaso com um buraco dentro, que tem a ver com o contorno ao redor do vazio, tá? E tem a ver não só com o discurso histérico, mas com o nosso funcionamento psíquico. Mas a histérica, o mecanismo da histeria é o desejo de ter um desejo insatisfeito. Né? Que é isso. A histérica, ela não sofre com a insatisfação do desejo, ela goza com a insatisfação. Então, se você atender o desejo da histérica, então, se, por exemplo, a Ana Breuer estava lá tendo uma gravidez histérica, a Ana Breuer, olha, a Ana Ou estava lá tendo uma gravidez histérica do Breuer, né? Que não aguentou e fugiu. Se o Breuer assume aquele filho histérico, né, provavelmente isso, enfim, isso não ia desfazer a Ana, ela ia desenvolver um outro sintoma, porque o que a histérica não quer é que o desejo dela seja atendido, né? O que a gente gosta como histérica é de reclamar, não vem dar resposta para minha reclamação. Por favor, né? Sim, na verdade são representações um pouco distintas, né? Mas tem a ver com a garrafa de Klein, sim, do discurso histérico, porque é justamente isso, é esse discurso em torno do vazio. Pode passar, Ju, por favor. Bom, quando a gente fala, então, desse sujeito suposto saber, porque o conceito de sujeito suposto saber, ele vem em contrapartida ao conceito de contratransferência. Lacan, lembra um pouquinho lá atrás, ele discorda dessa ideia de que existe a transferência que vem do analisando em direção ao analista e que teria um movimento contrário. Né? Como se a gente desmembrasse a transferência em duas partes. Então, para Lacan, a transferência, ela surge somente na relação, e ela sempre comporta os dois, o analisando e o analista. No lugar
do conceito de contratransferência, Lacan vai, então, propor o conceito de sujeito suposto saber, né? Que funciona também quando a gente vai pensar na relação que a gente estabelece com o supervisor, com o orientador, com o professor. Então, a gente supõe, né, que o orientador tem as respostas para a nossa pesquisa. Mas, na verdade, e a gente precisa acreditar nisso, né? A gente precisa acreditar que a gente está sendo orientado por alguém, que a gente está sendo dirigido por alguém que sabe minimamente o caminho. Mas, na verdade, se o orientador, ele souber esse caminho, se ele encarnar esse lugar de quem sabe, né? Ele vai fazer a pesquisa para você. Ele vai, e a gente vê isso acontecer, né? Tem orientadores que, enfim, produzem orientandos com pesquisas idênticas. A gente ouve os orientandos falando e a gente ouve, enfim, a mesma pesquisa diversas vezes. Eu me lembro de uma mesa uma vez em que eu, enfim... Pois é, que bom, né? Que você já fez mestrado e doutorado e que você está nessa condição. Mas tem orientador que, enfim, repete a mesma coisa em todos os orientandos. Então, a gente ouve, eu me lembro de uma mesa, eu falei, nossa, parece que eu ouvi 7 pessoas relatando a mesma pesquisa. Eram as 7 pessoas do mesmo orientador. Então, não dá para encarar esse lugar, mas ele precisa ocupar esse lugar de sujeito suposto saber, porque senão você fica completamente perdida ou desorientada, né? A gente precisa ser um pouco desorientada, mas não totalmente. E pelo menos no começo dessa relação, a gente precisa acreditar que esse outro sabe o que está fazendo ali, né? Com o analista é a mesma coisa. Thalita, que isso? Exatamente, né? Eu acho que as duas coisas, né? É orientar, mas não é dirigir. Porque senão você fica completamente perdido naquilo, mas senão outra pessoa está fazendo o trabalho para você. E é um pouco como esse lugar de sujeito suposto saber, né? Você procura um analista, você procura um analista acreditando que ele vai saber dizer sobre o seu sofrimento, sobre aquilo que te causa dor. E aí, se você vai no analista e na primeira sessão ele te responde, você fala, nossa, tá resolvido. E aí, enfim, 3, 4 semanas depois, você vê que não era bem aquilo. Eu encontrei com um colega que me formou comigo e que é psicólogo, mas de uma outra linha, e ele falou assim, não, eu acho que todos os problemas são resolvidos em 3 sessões. Que, tipo, o cara vai lá, fala qual que é o problema, e aí eu trabalho algumas ferramentas para esse problema ser resolvido e pronto. Não tem por que ficar trabalhando, tipo, meses, anos com o mesmo paciente. Eu acho que, na verdade, ele não tem paciência, né? E ele nunca gostou de psicanálise. Mas o que a gente faz é justamente o contrário, né? Em 3, 4 sessões eu não sei nem o que esse sujeito está fazendo aqui ainda. Muito menos dizer o que ele pode fazer e que caminho ele pode tomar. Daí a crítica que a psicanálise faz a outros tipos de psicoterapia e de psicologia, porque muitas vezes essas psicoterapias, psicologias ou essas práticas mais alternativas, elas servem para tampar o buraco, né? Mas aí a gente tampa aqui e aí ele estoura do outro lado, em algum lugar. E a gente pode tampar o buraco com um monte de coisa, com terapia, sei lá. Eu amo tapar os meus buracos com tarô, que, enfim, respondem todas as minhas questões por um dia. Mas é um jeito de ir tapando isso, né? E essas questões, elas vão ressurgir de outras maneiras. Então, quando a gente critica outras formas de psicoterapia, a gente está dizendo que essas outras psicoterapias, elas servem para alguma coisa, assim, elas servem para aliviar sintomas. Mas elas não servem para aquilo que a gente entende como cura, né? Nossa, eu tô um pouco com medo, porque eu só li uma parte do manda ele falar com o Bolsonaro, e eu tô com medo de saber o que originou isso, e
Quem vocês estão mandando falar com o Bolsonaro? Estou um pouco tensa. Mas voltando aqui, né? Então, a gente tem o desejo do analista e o desejo do sujeito psicanalista. Ah, sim. Não, na verdade, você acha que ele votou em quem, Júlia? Cadê? Todo mundo surpreso agora. Bom, o desejo do analista é aquilo que a gente entende como a função analítica, né? Porque, na verdade, o desejo do analista é o desejo de obter a diferença, a singularidade absoluta. É isso que a gente busca no sujeito, né? A possibilidade desse sujeito encontrar uma forma de existência que seja totalmente singular. Se a gente for lá para o final, né, para a última clínica do Lacan, seria encontrar uma forma de amarração, né, um jeito de fazer um nó que seja só seu. Ou seja, um jeito de amarrar os três registros, real, simbólico e imaginário, de um jeito que seja seu e que não seja através do sintoma, por exemplo. Tem uma diferença, então, do desejo do analista e do desejo do sujeito psicanalista. Amarração ou arranjo, né? No seminário 23, que é o seminário do Joyce, Lacan vai falar, então, que é, enfim, totalmente inovador. Ele vai falar que a gente tem os três registros, né? A gente tem... Opa! A gente tem os três registros, real, simbólico e imaginário, né? Esses três registros, a princípio, se amarram, né? É um jeito bem simplificado de falar isso. Numa neurose, eles se amarrariam através desse elemento aqui, né? Então, isso seria o nó borromiano, e esse elemento seria o nome do pai. É porque é a hora que os vizinhos saem para passear. O nome do pai, na verdade, tem a ver com a lei, né? A princípio, com a lei paterna, com a autoridade, mas depois Lacan vai falar de uma pluralidade dos nomes do pai. Então, na verdade, esse nome do pai pode ser ocupado por qualquer coisa que propicie essa amarração. Só que nem todos conseguem essa amarração, né? Nem todos estão na neurose. Na psicose, esses registros, eles estariam desconectados de alguma maneira, né? Tem as amarrações específicas, mas aí, o que Lacan vai dizer? Que a gente pode amarrar esses registros por aquilo que ele vai chamar de sintoma, né? Que é o sintoma com TH, que seria uma outra forma de amarração, que é esse vermelho aqui. Que quando ele vai falar do Joyce, né, ele vai dizer que a escrita do Joyce é o sintoma, esse sintoma com TH, que é através da escrita que ele consegue organizar os três registros. O que não deixa de fazer dele um psicótico, mas é como se ele fosse um psicótico que não surtou. Né, e que aí o Miller vai desenvolver o conceito de psicose ordinária, que é um conceito que, enfim, a gente não concorda 100%. Quer dizer, eu não concordo, né? Deve ter gente que concorde. Mas que seria o psicótico que não surtou. Seria uma psicose ordinária. O psicótico que, de alguma forma, conseguiu fazer essa amarração, esse sintoma. Né? Mas a gente também tem amarrações precárias. Então... Por exemplo, quando eu falo na minha tese, né, eu falo da tatuagem como um grampo, né, como algo que proporciona uma amarração precária.
Na verdade, eu não chamo de grampo, eu chamo de alinhavo. Mas tá vendo esse verde aqui, que tá sustentando os três, mas que tá bem frágil, tá bem apagadinho? É como se fosse uma amarração que a qualquer hora pudesse se soltar e que precisa ser reamarrado de alguma forma, né? Então, a ideia que eu sustento é de que as tatuagens para o meu sujeito, então, funciona como um alinhavo, né? Como aquela costura frouxa que precisa ser refeita constantemente, senão vai se soltar. Por que eu fiz esse caminho? Já estava me perdendo. Por que eu fiz esse caminho todo? Porque lá no último Lacan, ele vai dizer que, então, a função do analista é ajudar o sujeito a fazer sintoma, né? Ou seja, a encontrar uma forma singular de amarração que lhe permita, enfim, viver com menos sofrimento, né? Que as dores não escapem. Que seria a direção da clínica, por exemplo, da psicose, né? Encontrar um jeito desse sujeito amarrar os 3 registros, e aí para você... daqui a pouquinho eu respondo, Ju. Para amarrar os 3 registros, você, para ser capaz de fazer laço, né, você tem que ter esses registros amarrados. Então, o que a gente tenta com a psicose é alguma possibilidade de se fazer laço. Mas só voltando aqui, eu já te explico. O desejo do analista, então, tem que ser sempre esse desejo de obter a diferença e a singularidade absoluta. Não pode ser um desejo de conformar as normas, de adequar esse sujeito à sociedade, enfim, não se trata disso, né? E isso é diferente do desejo do sujeito psicanalista, né? Que é a minha vontade, né? O meu desejo de, enfim, de ser analista. Então, e que vai além disso, né? De ter sucesso, de ganhar dinheiro com isso, de, enfim, produzir alguma coisa. Mas esses são desejos do sujeito psicanalista. Quando eu me encontro com um analisando, o meu desejo precisa ser a curiosidade, né? Movido pelo desejo de saber o que esse outro tem a dizer, né? E entender que esse saber vai ser produzido nessa relação, vai ser produzido na análise. Então, o desejo do sujeito psicanalista, então, essa vontade de agir como psicanalista, na verdade, se interpõe ao exercício da função. Então, ser psicanalista não tem nada a ver com, enfim, a pose que você encarna, o divã, né? Você pode ser psicanalista muito além disso, né? Você pode ser psicanalista sentado na calçada com o paciente. Na verdade, esse desejo de encarnar a figura do psicanalista pode se interpor ao desejo do analista, que é o desejo de saber. Então, o desejo do analista nada tem a ver com o desejo de ser psicanalista. É querendo agir como analista que simplesmente se sai no lugar do analista. Eu não concordo, Júlia. Primeiro porque eu sou um pouco implicante com o Miller, mas não é só por isso. A psicose ordinária seria, então, essa psicose não desencadeada. Então, seria onde a gente colocaria, por exemplo, os transtornos limítrofes, os transtornos borderline, que estariam ali entre o limite da psicose e da neurose, que tem alguns elementos da neurose, alguns elementos da psicose, mas que não chegaram a desencadear um surto, vamos dizer assim. Nossa, eu não posso nem ver ele, nem o Forbes, assim, as figuras. Eu até aceito a existência deles, mas eu não posso ver essas figuras. Eu acho que por uma insistência, né, da escola e de tudo mais, esse conceito passou a ser usado para tudo, né? Então, em uns anos recentes, quase tudo foi sendo classificado como psicose ordinária. Então, me parece que a psicose ordinária virou um conceito coringa para aquilo que a gente não necessariamente precisa nomear, né?
Eu acho que sim, sabe? Não que não existam psicoses não desencadeadas, né? Mas uma psicose não desencadeada ainda é uma psicose, do jeito que eu entendo, tá? E existem, sim, enfim, essas existências no limite da psicose e da neurose. Mas tem umas coisas muito interessantes. Quando eu comecei a analisar o caso da minha tese, eu voltei para o meu supervisor, para o Cristiano. E o Cristiano fazia parte da Escola Brasileira de Psicanálise, que é, enfim, o clubinho do Milé. E eles estavam numa onda que o encontro anual, né, da Escola Brasileira, da Escola Mundial, sei lá o que, de psicanálise, seria sobre a psicose ordinária. Então, era o que a gente estava estudando. E aí era uma época que o Cristiano via psicose ordinária em tudo. Então, a gente estava discutindo o caso da minha tese, e aí ele achava que era uma psicose ordinária. E aí eu me incomodava com aquilo, tudo, algumas coisas faziam sentido, mas parecia uma saída muito, tipo, guarda-chuva, não me explicava exatamente qual era daquele sujeito. Aí é uma história triste. O Cristiano morreu, né? E eu fiquei literalmente desorientada, porque o Cristiano foi o meu único supervisor a vida toda. E aí eu demorei um tempo para decidir e tudo, e acabei decidindo que eu não teria uma outra supervisão. Mas eu também não aceitava totalmente aquele caminho que a gente tinha tomado juntos. Então, a tese, de certa forma, foi uma tentativa de fazer luto dessa supervisão, desse supervisor. E esse conceito me incomodava bastante, né, nesse bolo todo. E aí eu acabei pensando numa saída diferente dessa. Talvez nem seja tão diferente assim, mas que eu não chamo de psicose ordinária. Mas é uma implicância também, viu? Não estou dizendo que não tem valor, não. É um conceito muito útil, muitas vezes. Mas não vale para tudo, né? Do mesmo jeito que hoje em dia, né, se para a Escola Brasileira de Psicanálise tudo é psicose ordinária, de uns tempos para cá tudo é transtorno bipolar. Assim, a gente tem um monte de diagnóstico de transtorno bipolar recentemente. E aí eu não sei se todos esses são mesmo transtornos bipolares, né? A mesma coisa do autismo na infância, principalmente com esse grande espectro que a gente tem. Então, muita coisa virou autismo. E aí eu me incomodo um pouco com essas viroses de diagnóstico. Gostei disso, Dani. Pode continuar, Ju. Eu acho que eu já estou acabando, né? A gente pode abrir para as questões. Bom, o desejo do analista, então, é um desejo de saber, né? Esse desejo, ele precisa ser movido pela falta de saber fantasístico, pelo não saber fantasístico que sustenta a operação analítica. É justamente por isso que eu preciso saber desses meus pontos cegos, né? Daquilo que diz respeito ao meu desejo, para poder encarnar esse lugar do analista. O que não quer dizer que a gente vacile várias vezes e precise voltar para a supervisão várias vezes, né? Porque nem sempre a gente dá conta de todas as questões que estão ali. Mas se a gente for pensar, então, aquilo que tinha lá dentro do Sócrates, o agalma, e que, enfim, mesmo Sócrates sendo como um sileno feio, ele despertava o amor desses jovens, era, na verdade, o saber que eles supunham que o Sócrates tinha. E que, na verdade, eles supunham esse saber justamente porque o Sócrates não encarava essa posição de saber. Porque o que é a máxima do Sócrates? O que ele dizia o tempo todo? E que assim, é uma das poucas coisas que eu me lembro da filosofia. É o só sei que nada sei. Né? Então, havia essa suposição, mas ele não encarnava esse lugar de sabedoria. E aí é esse o lugar do analista. Né? Pode passar, Ju, por favor. Bom, se o Freud vai dizer, então, que a psicanálise é a cura pelo amor, Lacan vai dizer, então, que a psicanálise se sustenta nisso, né? No amo em ti algo mais do que tu, né? Então, você precisa supor que existe algo
nessa figura do analista, para que você se sustente nessa posição, e você precisa amar mais isso do que a própria figura do analista. Né? Então, é a suposição desse saber que sustenta essa relação. E aí eu termino com essa outra obra do Magritte, né, que é dos amantes que não se veem, né, e que não sabem o que tem ali, mas que supõem alguma coisa. Mas eu queria voltar... Você volta só um slide, Júlia, por favor? Não, é mais um, eu acho. Essa aqui é outra, tipo, é uma foto, mas é aquela mesma pintura inicial do Magritte. O que vocês acham que ela tem a ver com tudo isso que a gente falou nesses últimos dias e, enfim? Acho que a primeira tá melhor, se quiser voltar, ou aumentar, mas são duas pombas dentro de uma gaiola, acho que essa daí, porque essa daí é a original. Vamos brincar de psicanálise selvagem, vai, interpretem aí. Valendo uma balinha de gengibre, que é a única coisa que tem aqui em casa. Nenhuma ideia? Por quê, Bianca? Fale mais sobre isso. Gente, é psicanálise selvagem, vale qualquer coisa aí. Eu lembrei. Por quê? Mas ali é uma gaiola que impede ela de... Gente, não estou estragando o Bom Dia, Verônica, mas é uma gaiola, uma caixa, né, que impede que ela veja, não é isso? Mas essa gaiola não tá aberta, né, Thalita? Ou tá? Sim, ela tá presa nos comandos dele. Né? Então, eu não sei... Tá sim, desculpa, ela tá aberta sim. Alguma outra ideia? Acabei de ver aqui que tá assim. Bom, como é que eu vejo isso, né? A gente foi falando nesses últimos dias do inconsciente, da relação analítica, né? E é interessante porque o nome dessa obra é The Therapist. Né? E a gente sabe que Lacan fazia parte dessa turma dos surrealistas, que tinha o Magritte. Quando a gente fala da relação entre o analista e o analisando, a gente tem uma relação de dois aqui dentro, né? Então, a gente tem a relação entre essa figura do analista e a figura do analisando, mas que tá, na verdade, é uma relação a três, porque existe um grande outro aqui. Tá? Então, na verdade, essa relação, ela se dá dentro desse grande outro que é da ordem da linguagem. E que os dois estão sujeitos a todos os efeitos que se dão aí. Tá? Talvez seja esse o caminho que o Magritte tenha pensado, né? Não tenho a menor ideia se era nisso que ele está pensando. Mas quando eu vejo essa obra, eu penso sempre nisso, né? Que a relação é uma relação, na verdade, a três na psicanálise. Né? E é assim que o Lacan vai dizer. Então, a gente tem essas duas figuras ali, né? Uma figura que supõe-se saber mais, mas que, na verdade, não sabe nada, de encontro com esse outro que precisa vir com uma demanda, né? Mas essa constituição da demanda, ela demora um tempo, porque essa questão, essa demanda, ela nem sempre é apresentada inicialmente.
mas que, na verdade, esses dois, eles estão sujeitos a esse grande outro, né? Eles estão atravessados pela linguagem, por todos os mal-entendidos, enfim, os atravessamentos que isso provoca. E aí é interessante que agora que a gente está fazendo a análise online, a gente tem mais atravessamentos, né? Porque aí, de repente, cai a conexão, tem o latido da Luluca aqui no fundo, sempre na mesma hora. Tem, às vezes, uma criança que pula no colo da mãe no meio da sessão. E aí a gente tem que dar conta de todos esses atravessamentos, que, às vezes, tem um efeito, né? Enfim, naquilo que está sendo analisado. Mas é isso, né? Eu apresentei para vocês, então, alguns conceitos que eu considero fundamentais. Foi uma apresentação um pouco superficial, né? Mas eu acho que para dar um gostinho para vocês estudarem e pesquisarem um pouco mais sobre a psicanálise. Eu acho que a gente pode abrir para as questões ou comentários, se vocês quiserem, ou sugestões para a gente poder, enfim, o que a gente pode estudar futuramente. Eu mandei para a Júlia todos os slides para compartilhar com vocês. Deve ter alguns errinhos de digitação, mas eu não tive tempo de corrigir. E mandei uma lista de referências. Algumas estão nos slides, outras não, né? Mas de referências para cada um desses temas. Esses são meus contatos, se vocês quiserem, enfim, conversar mais sobre isso, o que vocês quiserem. E a gente pode abrir para as questões, Júlia. Você é que sabe. Sim, tem um comentário da Dani aqui, que ela disse que ficou pensando que estão analisando presos voluntariamente. Presos voluntariamente no quê, Dani? Legal isso, né? Porque é assim mesmo. A gente fica preso e, às vezes, a gente não consegue... Não é tão fácil, assim, terminar uma análise. Terminar com o analista, quando já se está em análise, né? Não é tão fácil. Eu não sei se algum de vocês já tentou terminar com um analista. Não é um processo tão simples assim. E aí, quando eu falo terminar com o analista, não quer dizer necessariamente que a análise chegou ao fim, que você já pode ir lá dar o seu depoimento de passe, né? Mas que chegou ao limite que podia chegar. Mas é difícil terminar, né? Dá vontade de simplesmente bloquear o analista e, enfim, não ter que dar explicação nenhuma. Dá um suor. Terminar com o paciente também não é fácil, Júlia. Falar que tipo, deu não é fácil. Cibele, eu fiquei pensando também a Karina. Eu fiquei pensando na imagem, nas relações que constituem tanto o analista como o analisando. E aí eu fiquei pensando nas relações de poder, nos discursos que atravessam esses dois sujeitos, que estão além desses dois sujeitos, né? Quando a gente vê as duas aves dentro da gaiola, a gaiola está aberta, né? Mas eles, de alguma forma, eles estão... Vou usar essa palavra, mas eu não sei se seria presos, né? A determinadas relações que os mantêm ali de alguma forma, né? Foi isso que eu pensei, assim, que a imagem me... Existe esse grande outro aí que você... né, tem alguma coisa aí que constitui esses dois sujeitos e faz com que esses dois sujeitos fiquem, né? Mesmo com a porta aberta. Eu acho que essa relação não deixa de ser uma relação de poder, né? Eu imagino Isso. Eu não falei do Foucault, mas eu sou Foucaultiana. Mas eu acho perpassa, eu pensei justamente nisso, nas relações de poder, saber, né?
eu também pensei na questão da verdade, né, de como que os sujeitos, eles são constituídos aí por verdades, e como que essas verdades, né, elas nos constituem e fazem com que sejamos o que somos, né. São coisas que eu pensei aqui. Eu confesso que eu não sou tão íntima do Foucault para fazer uma análise desse tipo, né? Mas eu entendo que é, sim, uma relação de poder, né? E uma relação em que muitas vezes o analista, mesmo com toda, enfim, com toda preparação e formação, goza desse lugar de poder. E goza por ter acesso, por ter a chave desse conhecimento que muitas vezes parece místico e inalcançável, né? Eu tenho uma birra com o psicanaliquez, né? Com essa, enfim, com essa tentativa de, ao mesmo tempo, imitar Lacan, né? E de fazer o uso da psicanálise para torná-la cada vez mais inacessível, para que a psicanálise seja de conhecimento só daqueles iniciados, né? Que seja uma igrejinha, enfim, seja uma maçonaria, ou seja lá o que for, né? Eu me incomodo muito com isso, e eu me esforço bastante para tentar não fazer isso, né? Eu acho que existem formas de transmitir a psicanálise sem fazer com que a psicanálise seja esse conhecimento que parece inacessível e difícil. Não é porque Lacan tem uma escrita e um jeito de ensino que é esse de ir contornando o objeto sem, enfim, dar explicações precisas para ele, que a gente precisa repetir isso, né, para ser psicanalista ou para ser lacaniano. Eu gosto, nesse sentido, eu gosto muito mais do Freud e do esforço que o Freud faz para se fazer entender, para explicar aquilo que foi dito, para tentar, para retomar as próprias escritas várias vezes e reescrever aquilo, porque ele entende. E aí, lembra no primeiro dia que eu disse que a psicanálise, ela trata de coisas muito simples, que são, ao mesmo tempo, complexas, mas a psicanálise, ela trata da vida, do amor, da cultura. Isso não pode ser inacessível. Né? Eu ouço muitas críticas a esses psicanalistas mais pop, né? Por exemplo, Dunker, que todo mundo conhece, que tá, tipo, desde o encontro na Fátima Bernardes até, enfim, no Twitter, ele tá em todos os lugares, né? Mas eu acho que é justamente um esforço de fazer com que a psicanálise circule em diferentes lugares e que seja acessível, não só aos psicanalistas e a quem, porque não é disso que se trata. Tá? Eu acho que sim, né? Eu acho que se submeter à análise faz com que a gente tenha um interesse na psicanálise. Eu contei para vocês terça-feira que eu ia dar aula sobre a Melanie Klein, né? A Melanie Klein, ela não tem uma formação científica, ela começou a fazer faculdade de Belas Artes, mas abandonou por questões financeiras, e aí ela sofre de uma série de depressões e melancolias. Ela leu um texto de psicanálise, né, que está circulando ali nas primeiras décadas do século passado, e aí ela começa a se analisar, né? E à medida que ela vai se analisando, ela vai estudando também e vai vendo que aqueles conceitos e que a hipótese do inconsciente faz muito sentido, né? E aí ela começa, a análise pessoal acaba se transformando numa análise didática e ela, enfim, segue no percurso de psicanalista. Mas existe uma diferença entre uma análise pessoal e uma análise didática, né? Quando eu atendo um paciente, eu não vou falar para ele, ó o Édipo aí, né? Ou tipo, enfim, segura esse superego. Não é isso, né? Não tem porquê eu trabalhar esses conceitos ali na análise, a não ser que seja uma análise didática, isso não faz sentido e, na verdade, pode ser até contraprodutivo,
O que a gente faz numa análise é tentar dar conta das questões que aparecem ali. Mas esse dar conta, a teoria, ela serve, então, para me sustentar, mas ela precisa ser esquecida quando eu atendo um paciente. Sim. Ou se, desculpa te interromper, tô aqui, deu certo lá. Gente, eu cheguei atrasada porque eu estava resolvendo um BO lá do meu carro. Mas enquanto você estava falando, eu estava pensando que a gente precisa também se afastar dessa noção de relação de poder, né, ainda ligada ao senso comum, que entende relação de poder como uma relação necessariamente de autoridade, autoritária, né? E o Foucault, ele vai dizer que, na verdade, o poder, ele é produtivo, né? Então, a gente tem, sim, uma relação de poder, mas não significa que, a todo momento, o analista está numa relação de autoritarismo, né? Não é isso que se trata, né? Então, a gente tem sempre essa possibilidade e o próprio Foucault vai dizer isso, que só há poder onde há resistência, né? E eu acho que a psicanálise, ontem a gente estava falando sobre as possibilidades de... A Pandora está aqui. Ontem a gente estava falando sobre as possibilidades de articular psicanálise com análise de discurso, né? Eu acho que uma das chaves de leitura, assim, muito importante que a psicanálise nos dá é o entendimento de que, ok, né, nós somos somos assujeitados, mas o modo como cada um vai se assujeitar é singular, né? Então, e eu acho que a psicanálise, ela traz essa outra possibilidade de ler, né, os modos de subjetivação. E então, enfim, sempre haverá relações de poder, né, mas acho que a gente não pode também confundir com isso que a gente tem no senso comum, né, que é entender uma relação de poder como algo necessariamente, isso é algo do mal, a pessoa tá sendo autoritária, né, e não é isso, né, algo vai se produzir numa análise, né, e claro também, né, que o Foucault, ele vai dizer que a psicanálise, ela produz um saber sobre o sujeito, né, faz operar assim como uma forma de ciência e tudo mais, mas eu acho interessante ainda pensar, né, nessa aposta da singularidade, né, do modo como cada um vai se sujeitar, né, eu acho isso interessante, assim. Mariana, eu posso falar um pouquinho? É uma questão, você focou em algumas questões muito interessantes e eu fiquei pensando aqui, a minha formação, tanto do mestrado como do doutorado, é em análise do discurso Foucaultiana. Eu fui orientanda do Cildemar. E tem 2 anos que eu estou estudando psicanálise. E aí, algumas questões, quando eu estava na análise do discurso sem a psicanálise, que era uma coisa que eu já tenho interesse há muitos anos, mas eu não estudava a fundo, algumas questões da análise do discurso, eu ficava assim, gente, mas isso aqui tem alguma coisa além disso aqui, mas eu não sabia o que era esse além, porque a teoria vai até um certo ponto, né? E aí, quando eu comecei a ler a psicanálise, eu falei, nossa, tem algumas questões aqui na psicanálise que tocam na análise do discurso, né? Só que eu ainda estou pensando nessas questões, são coisas assim para pensar, para construir, e você fez a sua colocação, foi curta, mas você fez eu pensar numa série de questões que eu não tinha parado para pensar ainda, sabe? Foi muito legal o que você falou. Achei muito interessante, porque eu tô vendo algumas questões, assim, tá me incomodando, sabe? Então, vou pensar nelas com mais carinho. Ô, Karina, assim, eu disse isso, mas é baseado nas leituras que eu venho fazendo, tá? Isso não é meu, não, tá bom? Mas tem um pessoal lá por exemplo, acabou de sair um livro que o Dunker e o pessoal da Latefisp, eles publicaram, falando sobre neoliberalismo e gestão do mal-estar, e, enfim, acho que chama... Putz, tô com esse livro aqui, ó. Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico. É um livro que acabou de sair lá do laboratório deles, né, um grupo de pesquisa lá da USP, e são jornalistas que estão tentando fazer, já fazem, né, na verdade, essa articulação com a filosofia, com a teoria crítica, e, obviamente, com Foucault, né, eles partem muito, por exemplo, da noção de neoliberalismo do Foucault. Então, eu acho que é interessante para a gente pensar, né, até porque eu acho que essa visita a outros campos do saber enriquece, né, o nosso trabalho
modo de enxergar, né, ver o nosso corpus e poder fazer as ciências humanas caminharem, né? Então, eu lembrei disso porque a gente estava falando disso ontem, né? E ouvindo também a Si falar, eu achei importante a gente também lembrar disso, né? Que se tem relação de poder, mas é porque produz algo, né? Tem algo ali sendo produzido, e não é que o psicanalista é esse ser horrível, que, meu Deus, estou capturada. A Dani colocou um comentário aqui, né? Como é que você falou? Nesse sentido, é importante lembrar que a gaiola está aberta, né? Enfim. Só existe poder, de acordo com Foucault, se tem a possibilidade de resistência. Então, o poder sempre está relacionado com a resistência, né? E a gente precisa... É legal isso que vocês estão falando. E o Dunker, ele tem uma leitura muito interessante do que ele chama de psicanálise à brasileira, né? Porque isso que eu trouxe aqui, eu trouxe as teorias do Freud, né, escritas ali no começo do século XX, por alguém da burguesia e que atendia apenas esses membros dessa burguesia vienense. Né? Então, questões políticas e sociais não aparecem na obra do Freud. Né? Não aparecem porque ele atendia aquela turminha, né? Mais para frente vai aparecer porque a Europa, enfim, está no entre guerras, porque a Freud passa por uma série de questões pessoais, ele tem que se refugiar, e isso acaba aparecendo de alguma forma. Né? Lacan também é um burguês francês que está ali atendendo pessoas dessa mesma classe, né? Embora ele tenha contato com artistas, né? Ele tem contato com, enfim, o pessoal de outros campos, ele também está nesse lugar. E aí a psicanálise, quando chega no Brasil, ela chega nesse lugar com a voz do colonizador. E aí o que o Dunker vai falar que a psicanálise no Brasil, ela ao mesmo tempo que parece muitas vezes uma impostura, né? Parece que a gente está querendo imitar essa psicanálise vienense, essa psicanálise europeia, porque às vezes é isso mesmo, né? Eu conheço analistas que não atendem se você não se submeter a pelo menos 3 sessões semanais. E aí, se a gente for pensar na nossa realidade econômica, né? Se eu for pagar 3 sessões semanais para uma analista, eu vou ter que vender, tipo, não só meu corpo, mas o da Luluca também. Então, não tem a menor condição. Né? Ao mesmo tempo que eu conheço analistas que exigem o divã, né? Então, se você não se deita no divã, eu fazia parte de um outro grupo aqui, porque eu adoro ficar pipocando entre grupos diferentes. Que considerava, a gente passou um dia inteiro de supervisão discutindo por que a bendita da analisanda não queria deitar no divã. E isso era um problema que durou não sei quantas sessões. E aí, bom, eu fico pensando, eu falei assim, gente, eu já fiz, enfim, já fiz análise dando volta na praça, porque era o que era possível com aquele paciente. E a realidade econômica também, né? Freud já pensava numa psicanálise que fosse popular. Tem as clínicas públicas do Freud, eu não lembro se foi aqui que você sugeriu, Mari, ou se foi em outro lugar, mas que já fala nisso. Né? E a psicanálise, ela tem uma entrada muito forte na saúde mental. Então, a gente tem esse lugar de impostura aí, né? De vamos ser como os europeus, e eu chamo de sociedade da bolachinha, porque eles serviam bolachinha com champanhe nos encontros, era sensacional. Mas a gente também tem um lugar de reinvenção e uma entrada muito importante na universidade, que não acontece da mesma forma nos outros países, só na França. Então, a gente tem uma relação muito forte com os cursos de psicologia aqui no Brasil. Porque a psicanálise e a psicologia são contemporâneas. Né? E aí, por questões políticas, quando os primeiros cursos de psicologia surgem no Brasil, lá por volta dos anos 70, a psicanálise está no auge aqui. Então, a psicologia acaba tendo muitas disciplinas e sendo marcada pela presença de psicanalistas, o que já não acontece mais.
né? Mas isso é uma coisa brasileira. Também é uma coisa brasileira a gente sair da universidade, do curso de psicologia, já pronto, né? Pelo menos as pessoas acham que você está pronta para atender, né? Você já pode tirar seu CRP e atender seus pacientes, o que não acontece na maioria dos outros países, né? E aí isso acaba fazendo com que essa relação com a psicanálise ela seja muito diferente, mas aí dá lugar, por exemplo, a pesquisa, ao encontro com outras disciplinas, que não acontece tanto em outros países, e com outras psicanálises. E aí eu estou falando da psicanálise lacaniana, que é a que tem uma entrada maior na universidade. Aí é que tem um diálogo maior com outras disciplinas. Não é a mesma coisa com os psicanalistas da Sociedade Brasileira de Psicanálise, que tem um outro lugar e uma outra visão da psicanálise, né? Mas, enfim, eu tenho lido o Dunker, ele pensa nisso, como a Mari está falando, né? É muito legal a leitura que ele faz de como a psicanálise chega no Brasil e como as mudanças econômicas têm efeito na forma como a psicanálise vai circulando aqui na sociedade. E eu comecei a ler Fanon também, né? E aí a gente precisa ver que a psicanálise ela pode ganhar um outro lugar e outras formas de se pensar o inconsciente quando a gente pensa em outras culturas, né? Eu fui ler Torto Arado e eu fiquei muito, assim, o livro está super popular, mas o livro é realmente incrível, né? E como a gente não pode, a gente precisa de muito mais elementos para pensar a subjetividade brasileira do que isso que a gente tem acesso na universidade. Mas é isso. Muito obrigada pelo convite, né? Obrigada pelas perguntas e por vocês terem participado. E se vocês quiserem conversar mais sobre isso, pode entrar em contato. Pode mandar memes também, figurinhas que eu gosto. Vou te mandar o Forbes. Desculpa, mas... Não manda nem o Forbes, nem o Milé. Não, eu falei que eu ia mandar meu corpus. Não, mandar seu corpus, não. Seu corpus nu, Mariana? Ai, não, agora não tá dando. Ô, Si, a gente queria te agradecer demais, foi ótimo, muito obrigada por você ter topado esse convite, né, a gente entende que é um desafio tanto, como você falou, né, os conceitos que você mobilizou aqui, dá para montar, enfim, um curso, nem sei se um semestre, mais que isso, né, mas foi muito bacana ver o modo como você conduziu, a forma como você trouxe isso de uma maneira muito acessível, né, a gente tem isso em comum, né? A gente acredita nisso, a gente aposta nisso, que há uma maneira de transmitir a psicanálise que seja acessível, né? Apesar dos conceitos não serem nada simples. E a gente te agradece demais por isso, né? Achei muito importante isso que você falou, que o objetivo não é dar conta de todos, nem mesmo esses conceitos que você trouxe, né? O objetivo não é dar conta deles em sua totalidade, mas de justamente deixar com um gostinho de quero mais, né? E a gente agradece também todo mundo que se inscreveu, que participou, que está aqui com a gente, né? Acho que na nossa mensagem a Ju colocou lá, né, Ju, lembrando que os certificados deles devem ficar prontos lá por volta de julho, né? Vocês conseguem acessar por meio daquele link lá que a gente disponibilizou, né? E é isso. Obrigada demais, Ju. É isso mesmo, obrigada, Cibele, obrigada a todos, e a gente vai mandar para vocês por e-mail até amanhã, tá? Os slides e as referências. Não sei se eu vou conseguir fazer hoje, mas até amanhã tá com vocês. Bom? Boa noite, muito obrigada. Eu espero que o próximo convite venha com coffee break. Eu tô pedindo para todas as pessoas, porque tudo que eu quero na vida é um coffee break. Se você vier para Campinas, tem tortinha de limão. Tortinha de limão, Ju. É tudo que eu quero na vida. Eu ando pedindo para todas as pessoas. Tá bom. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Vou dar aula agora, você também, né, Sibeli? Eu também, agora em 5 minutos.